Nós vamos estudar hoje Esther, capítulo 2, versos 1 a 18. Esther 2, 1 a 18. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Este conselho agradou o rei, e ele o pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá, e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, ao menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, estamos diante, Deus, da Tua palavra, palavra que o Teu Santo Espírito inspirou, palavra que cremos ser infalível, inerrante, cremos ser suficiente para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, Deus. Por isso nós queremos suplicar ao Senhor, por graça e misericórdia nesse momento. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite a entendermos o texto da palavra,
Que o Senhor nos capacite não apenas a entendermos as palavras, mas a entendermos o que elas significam para nós hoje. E que diferença as verdades contidas aqui trazem para o nosso viver. Pai, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cleidson, eu não estou conseguindo comandar daqui, então se você puder comandar daí, tá bom? Eu agradeço. Se em algum momento eu conseguir, eu te aviso. Queridos, o nosso texto, ele começa aqui no capítulo 2, dizendo que algum tempo se passou. E quando a gente lê a Bíblia, nós temos a tendência de lê-la de uma maneira muito rápida e muito apressada, que faz com que a gente muitas vezes não entenda o decorrer dela, a cronologia dela, a maneira como os fatos vão passando. Semana passada, quando nós começamos aqui a exposição do livro de Esther, nós vimos o autor de Esther trazendo de maneira muito clara quem é esse rei, quem é o rei Xerxes, e mostrando de uma maneira até irônica que o rei Xerxes é esse rei, visto como sendo muito glorioso, que o rei Xerxes é esse rei que se entende como sendo o próprio Deus. Esse rei Xerxes, ele governa do alto do seu trono. Esse rei Xerxes, ele domina sobre todo o mundo conhecido da época. Esse rei Xerxes tem um palácio descrito em detalhes no capítulo 1, detalhes que a Bíblia só dá ao tabernáculo e ao templo. Nenhum outro ambiente é descrito com tamanhos detalhes, além do tabernáculo, o templo e o palácio do rei Xerxes. O autor bíblico quer mostrar que esse homem, ele se entende como Deus. Ele reina do alto do seu trono, ele domina toda a terra conhecida, e ele reúne então todos os seus líderes para um banquete de 180 dias. E a gente lê lá no capítulo 1 que durante esses 180 dias, ele tem como objetivo mostrar o esplendor da sua glória. Lembra disso? Mas ele, em apenas 180 dias, é capaz de mostrar toda a sua glória. Ele é um Deus, entre aspas, muito fraco. Ele é um Deus cuja glória é muito pequena, cuja glória é muito vazia. Esse Deus que acha que é dono de tudo, não consegue nem resolver o seu relacionamento interpessoal. Ele não sabe o que fazer com a sua esposa que não lhe obedece, ele precisa pedir conselhos dos seus amigos. E então, algum tempo depois, e aqui é onde é importante a gente entender isso, aquela reunião de 6 meses, vocês se lembram que eu falei isso para vocês semana passada, ela tinha como objetivo incentivar, ganhar apoio de todos os líderes militares para que eles pudessem ir numa invasão contra o Império Grego, contra a Grécia, que ainda não era um império na verdade. E essas batalhas contra o Império Grego, elas são retratadas, por exemplo, naquele filme 300, as batalhas de Xerxes contra a Grécia. E então, no meio daquilo ali, acontece o problema com Vasti, Vasti não obedece o rei tira a coroa de Vasti, deixa ela não é mais agora rainha, ela não pode mais vir à presença do rei, e assim termina o capítulo 1. E agora diz, algum tempo depois. E nós precisamos entender que aqui, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, passam 4 anos. 4 anos decorrem. E nesses 4 anos, o rei Xerxes vai com o seu império à guerra contra a Grécia. E quando ele vai à guerra contra a Grécia, ele é humilhado, ele é derrotado. Muito do poder aquisitivo do império, do tesouro do império, é dilapidado nessa batalha que custa muito aos cofres do império. E agora o rei Xerxes, que se achava Deus, que se achava soberano, que se achava acima de tudo e de todos, está no capítulo 2 um Deus humilhado, um rei humilhado, um rei derrotado, um rei até mesmo depressivo. O texto nos diz, Cleiton, e agora estou conseguindo controlar aqui,
que ele se lembrou, algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei, e eu creio que essa indignação não é tanto em relação a Vasti, que é como termina o capítulo 1, mas é uma indignação ao fato dele ter perdido as guerras. Quando cessou essa indignação do rei, por ter perdido, por ter sido derrotado, humilhado na batalha, ele então se lembrou de Vasti. Mas ele não apenas voltou à memória, nossa, é mesmo, né? Eu tive uma esposa que chamava Vasti, a rainha Vasti. Não é isso. Esse termo, que foi traduzido aí como se lembrou, ele traz uma conotação nostálgica. É como se o rei Xerxes lá, derrotado, no seu palácio, já sem tantos amigos, porque agora ele estava desacreditado, ele parasse e ele pensasse, puxa vida, o que eu fui fazer? Por que eu fui mandar Vasti embora? Eu estava bêbado, eu estava ouvindo a voz daqueles meus amigos que só estavam interessados no que eu tinha para dar para eles, e agora estou eu aqui, sem amigo, sem riquezas, e também sem a rainha, sem a minha esposa. E o rei se lembra de Vasti. Ele se lembra do que Vasti havia feito, mas ele também se lembra do que ele havia decretado contra ela. E aí esse rei, que parece ser o dono do mundo, mas não consegue resolver os seus problemas, ele vai ouvir os seus conselheiros. E a palavra aqui traz a ideia de que ele está ouvindo pessoas que são iguais a ele. Ele está ouvindo pessoas da idade dele. Ele está buscando conselhos com pessoas que não têm mais experiência do que ele, nem mais sabedoria do que ele, mas que vão falar as coisas que ele vai gostar de ouvir. E de novo lá vem os conselhos que os conselheiros do rei trazem. É como se aquele rei abatido entrasse numa república de universidade e falasse assim, puxa, lembrei da minha mulher, a mulher que eu não tenho mais, e agora, o que vocês acham que eu devo fazer? E ele pergunta para aqueles universitários na república, o que você acha que eu devo fazer? E a resposta dos universitários, ela é típica de universitários: procure belas virgens, vá atrás de uma mulher bonita, uma mulher virgem bonita, vai atrás delas, elas vão resolver o seu problema, elas vão satisfazer o seu coração. E então eles fazem mais, eles têm um plano completo, eles dizem, olha, vamos nomear algumas pessoas para serem representantes do rei, para ir em cada província do império. Lembra? O império ia lá desde a Índia até o Sudão do Norte e a Turquia, ok? Vamos mandar gente para todos esses lugares do império, para que eles possam trazer as suas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Vamos colocar essas moças debaixo do cuidado de Hegai, que era um eunuco. Ele vai ser responsável pelo harém, e ele vai dar tratamento de beleza para essas mulheres. E assim vai se resolver o seu problema, ó rei, disseram os universitários da república de universitários, não é? Mas ele tem, e a ideia continua, olha, de todas essas mulheres, rei, nós vamos trazer elas vão receber tratamento de beleza, você vai experimentar todas elas, e a que te agradar mais, vai virar a sua esposa. É ou não é o típico conselho de universitário de república? Não é? É isso, curta a vida, experimente todas, e no final a que você gostar mais, aí você casa com ela. Não é? E esse conselho fez o que com o coração do rei? Resolveu o problema, a tristeza foi embora, não é? Parou de ouvir sertanejo raiz, foi para o sertanejo universitário, e agora o que ele queria era esquecer Vasti mesmo, e já tinha outra, e olha, andou, a fila andou, e ele gostou da ideia e resolveu colocar o plano em execução. E aqui existe uma pausa na história, uma mudança para se retornar a esse enredo. O autor agora começa a falar sobre duas pessoas que até então não haviam aparecido na história. A primeira delas é um homem chamado Mardoqueu, um homem que é apresentado como sendo um judeu. O que é um judeu? É alguém que é parte do povo de Deus, ok? Ele é do povo de Deus, ele é da tribo de Benjamim, ele é um descendente do rei Saul, ok? Esse é Mardoqueu. Mas é estranho porque Mardoqueu tem um nome que não é de judeu. O nome de Mardoqueu é um nome que dá um nome ligado ao rei babilônico Mardoque.
Esse judeu tem um nome babilônico, um nome de uma divindade pagã. Mas ele é da tribo de Benjamim, e ele é um judeu. E ele foi levado para o exílio, ele foi levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vocês se lembram da história, eu falei semana passada. Lembra de Abacuque? Deus, até quando? Deus fala, eu vou mandar os babilônios. E ele manda os babilônios, mas ele diz para Jeremias, vão ser 70 anos, depois eu vou libertar o meu povo. Ok? Então, Mardoqueu é levado para o cativeiro babilônico. Assim como foi quem? Lembra de mais alguém? Daniel. Daniel e seus amigos foram levados para o cativeiro babilônico também. Ok? E assim foi Mardoqueu. Mas Mardoqueu não estava sozinho na história. Mardoqueu tinha uma prima. Uma prima muito interessante e, na verdade, muito enigmática, porque ela é a única personagem dessa história que tem 2 nomes. Ela é Hadassa, mas ela também é Esther. E aqui parece-me que o autor está querendo nos mostrar que essa mulher, ela tem uma crise de identidade. Ela é Hadassa, mas ela é Esther. Ela não sabe como ser Hadassa ou como ser Esther. Se ela é Hadassa ou se ela é Esther. Ela é a única personagem que tem 2 nomes na história. Hadassa, o nome hebraico, o nome dela como judia, e Esther, o nome dela da Pérsia. Você se lembra que isso era comum, quando o povo era levado cativo, era comum que eles tivessem um nome da época lá. A gente vê isso com Daniel e seus amigos acontecendo também. Um nome próprio daquela região. Esther, ou Esther, como seria a pronúncia hebraica, é a pronúncia do nome da deusa pagã do amor e da guerra, o que tem muito a ver com a história de Esther. E essa Esther, o texto relata como sendo uma mulher atraente e muito bonita. Na verdade, se a gente for traduzir o termo hebraico de forma literal, o termo quer dizer que ela era uma pessoa agradável de se olhar. Esse é o termo literal que a Bíblia traz para descrever Esther. Ela era uma pessoa agradável de se olhar. E Mardoqueu, o texto nos diz, primo de Esther, havia tomado Esther como sua filha quando os pais dela morreram. O texto não nos conta como isso aconteceu, quando isso aconteceu, se Esther era novinha, se Esther já era um pouco mais crescida, mas o fato é que ela se torna órfã. Ela não tem família, ela tem 2 nomes, e ela está numa terra que não é a terra da família dela, ela está na Pérsia. E então, em meio a tudo isso, esses 2 personagens estão vivendo ali na cidadela de Suzã, e enquanto eles estão vivendo ali, chega a ordem, o decreto do rei. É proclamado o decreto, olha, o rei está procurando belas virgens para virem participar do Big Brother da Pérsia, não é? É a grande competição, aquela que vencer vai ser a rainha. Ela vai passar por tratamentos de beleza e ela vai ser a rainha. Queridos, imagina o Big Brother. Agora imagina o Big Brother um pouco mais imoral. Agora imagina esse Big Brother um pouco mais imoral, multiplicado por 10 na imoralidade. Era isso o que estava acontecendo. Era isso que estava. Às vezes a gente tem uma ideia muito romântica dos personagens bíblicos. A gente aprende que Esther e Mardoqueu são grandes heróis da Bíblia, não é? Mas parece que a história não é bem assim, pelo menos não nesse ponto da história, ok? Esther é levada para essa competição. Esther é levada e ela vai participar dessa competição e ela fica aos cuidados de Hegai, esse encarregado do harém, esse eunuco. E logo essa moça que era agradável de se olhar, agradou o Hegai, e ele começou a favorecer essa moça. Você vê que isso não começou em Brasília, não é? Esse negócio de favorecer gente, já é lá de trás. Já colocou ela num quarto melhor, já deu comida melhor para ela, arrumou 7 mulheres para irem cuidar dela lá, não é? Ele a favoreceu, porque ela o agradou. Então ele faz tudo isso. E o texto nos diz no versículo 10, que em meio a tudo isso,
Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família. Pastor, mas qual a importância disso? Para que você vai participar de um concurso? Você precisa falar se você é brasileiro, se você é argentino, se você é americano. O que importa? Queridos, não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de lealdade. O povo de Israel era o povo pactual de Deus. E como povo de Deus, Esther tinha uma lealdade para com esse Deus e uma obrigatoriedade de obedecer às leis de Deus. Você se lembra o que Daniel faz quando ele chega na Babilônia? O que ele fala para o copeiro? Olha, deixa eu comer as comidas de acordo com a lei do meu Deus. E o copeiro fica meio assim, mas Deus age no copeiro, e o copeiro deixa, e aí Daniel e os seus amigos, eles comem aquela comida e eles ficam melhores do que os outros. Não é isso? Você lembra disso? Não é o que está acontecendo aqui. Esther não quer que ninguém saiba que ela é Hadassah. Esther não parece preocupada em obedecer às regras e às leis do Deus do povo dela. As leis de comida, a lei de guardar e de obedecer o sábado, por exemplo. Mas não apenas isso. Esther está disposta a ir participar de um concurso cuja competição não se daria numa passarela, mas na cama do rei. Ela está disposta a participar desse concurso. Ela está disposta a se deitar na cama de alguém que não é do povo de Deus. E ela está disposta a se casar com alguém que não é do povo de Deus. O texto continua e mostra que Mardoqueu tinha uma preocupação com Esther. Mas parece-me que era aquela preocupação daquela pessoa que sabe que fez o errado. E aí quer ficar tentando de algum jeito se certificar de que não vai dar ruim o errado que ele fez. Mardoqueu sabe que ele não tinha nada que entregar a Esther, essa filha adotiva dele, para ir participar dessa competição. Mas ele, por algum motivo, e aqui o autor de Esther em momento nenhum nos dá os motivos, ele entrega. Pastor, mas o que ele podia fazer? O rei, o dono do universo, estava falando que tinha que entregar. Bom, o rei também disse que os amigos de Daniel deveriam se prostrar diante da estátua. E eles se recusaram a fazê-lo. O que aconteceu? Eles foram sentenciados à morte. Morreram? Não. Poderiam ter morrido? Sim. Eles se viraram para o rei da Babilônia e falaram: olha, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, a gente morre. E daí? Mas nós vamos servir e ser fiéis ao nosso Deus. Você não vê essa mesma atitude nem em Mardoqueu, nem em Esther. Aí começa a descrição aqui das preparações aqui para essas moças, né? No verso 12 diz: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfume e cosméticos. A ideia aqui, a maneira como isso acontecia, era numa espécie de sauna. Esses elementos eram colocados em vasos sobre o fogo. E o fogo fazia com que esses elementos evaporassem, e essas mulheres, elas entravam e elas abriam as suas vestes e colocavam por cima desses elementos e ficavam recebendo esse vapor de todos esses produtos, aí, o óleo de mirra, os perfumes e os cosméticos, por 6 meses e depois mais 6 meses. Fazendo com que aquilo ficasse impregnado na pele delas. Muitos dos comentaristas bíblicos dizem que esses tratamentos muitas vezes cobriam imperfeições e manchas da pele e faziam com que aquelas mulheres tivessem sempre um aroma agradável, o que 2.500 anos atrás não era algo tão fácil quanto pegar um spray de aerosol, não é? Não era assim que funcionava. Mas essas mulheres passavam por isso. 12 meses, 1 ano sendo preparadas. E aí então, quando elas iam se apresentar ao rei, elas podiam levar o que elas quisessem lá do harém.
não deixa claro do que está falando, se são roupas, se são objetos de presente para ela, objetos para serem usados na competição, não deixa claro o que é, mas diz que elas poderiam levar o que elas quisessem. E então, lá iam elas iam à tarde para lá, e de manhã voltavam para outra parte do harém. Uma vez que elas entravam no quarto do rei, uma vez que elas participavam da etapa delas, do concurso, elas saíam e não mais tinham contato com as outras que estavam esperando, mas agora elas iam para o outro harém, o harém que estava sob os cuidados de Saasgás. Esse harém era o harém das concubinas do rei. Essas mulheres que não fossem escolhidas iriam morar para o resto da vida delas nesse harém. E só iriam ver o rei de novo se um dia o rei decidisse lembrar delas e chamá-las pelo nome. Senão, elas morariam ali, teriam uma vida confortável, mas solitária, sozinha, nunca mais veriam suas famílias, e ali viveriam. Se elas engravidassem do rei, esse filho não era um herdeiro do rei. Ele era simplesmente alguém que iria servir ao rei em alguma posição ali, mas não era considerado um dos herdeiros do rei. E assim era a vida delas. Essas mulheres basicamente foram sequestradas para viver isso. E muitas delas iam voluntariamente, entendendo que era uma chance, uma oportunidade de uma vida melhor no Império Persa. E aí, queridos, no versículo 15, chega a vez da nossa personagem principal. Chegou a vez de Ester, a deusa do amor, a deusa da guerra. Ester, a judia, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que não queria que ninguém soubesse que ela era Hadassa. Ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugeriu que ela levasse. De novo, o texto de novo deixa claro que ela causava boa impressão. A palavra aqui de novo ela era agradável de ver a todos que a viam. E lá foi ela. Foi levada ao rei Xerxes. Foi levada à residência real do rei Xerxes. No 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. 4 anos se passaram. Lembra que quando começou era o 3º ano do rei Xerxes, quando começa o livro de Ester. De novo, como eu disse, ele foi derrotado, ele foi humilhado nas guerras contra a Grécia. E agora ele está nesse concurso como uma tentativa de alegrar o coração do rei. E o que acontece quando Ester vai participar do concurso? O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Em algumas versões diz que o rei amou Ester. A palavrinha que é usada aí a gente precisa tomar cuidado, porque ela é uma palavrinha que pode significar um monte de coisas. Ela pode significar o amor de alguém que se entrega para servir, mas ela também é usada para falar sobre aquele filho de Davi que se apaixona pela sua meia-irmã, vai lá e estupra ela. Então é a mesma palavrinha, ok? Eu acho que é mais disso que está falando aqui em Ester. O rei se apaixonou por Ester mais do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida, e aqui guarde essa expressão, nós vamos voltar a ela. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Vasti não queria vir ao banquete com a coroa. Ester se dispõe a ser usada pelo rei para ganhar a coroa. E ganhando a coroa, ela vai com a coroa para o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Além disso, o rei ainda dá isenção de impostos, né? E presentes. E ele faz questão de deixar claro que tudo isso é por causa da sua generosidade real. Queridos, esse é o texto que está diante de nós. De novo, um texto, como eu disse semana passada, onde Deus não aparece. Você não tem Deus nesse texto. Você tem aqui 2 pessoas que são apresentadas, Mardoqueu e Ester.
Pessoas que são do povo de Deus, mas que estão vivendo como se não fossem do povo de Deus. Entenda, já faz décadas que o povo de Deus foi libertado. Faz décadas que o povo de Deus foi dito a ele: vocês podem voltar para a terra de vocês, reconstruam Jerusalém, reconstruam o templo, para que se cumprisse as escrituras do que Jeremias disse, em obediência ao que Isaías ordenou que acontecesse, que o povo voltasse. E na verdade, para aqueles que voltaram, não vai estar projetado aí, mas se você abrir no Salmo 126, você vai ver qual é o espírito daqueles que voltaram. Veja o versículo 1 do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Foi como um sonho. Estamos voltando à nossa terra. Estamos voltando à terra do nosso Deus, a terra que o nosso Deus nos deu. Mas por algum motivo, Mardoqueu e Ester entenderam que não deveriam voltar a Jerusalém. E entenderam que deveriam ficar. Mardoqueu e Ester se mostram bastante moldados, assimilados na cultura na qual eles estavam vivendo. O nome deles, Mardoqueu e Ester, já são nomes persas, babilônicos, já são nomes que remetem a deuses pagãos. Eles estão aculturados à Pérsia. Suzã parece que se tornou o lar deles. Eles estão bem ali, eles não têm interesse. Na verdade, o interesse deles é crescer entre o império e a realeza persa. E então o concurso vem como uma oportunidade. E Ester vai, disposta de novo a se deitar com um rei que não é do povo de Deus e a se casar com alguém que não é do povo de Deus. Entenda, queridos, diversas vezes, seja lá em Deuteronômio, seja em Esdras, Neemias, textos de durante o tempo em que Ester está vivendo, Deus várias vezes deixa claro: não casem com pessoas que não são do meu povo. Mas Ester não está disposta a ser leal a Deus. Ester está disposta a pagar o preço de viver na Pérsia e ser como as pessoas daquele povo. Mas o que tudo isso tem para nos ensinar? O que tudo isso significa para mim e para você aqui no século 21, em Caldas Novas? Algumas lições que nós podemos tirar desse texto. Primeiro, queridos, a nossa busca por uma identidade pode nos levar a entrar em grandes enrascadas. Ester, que o texto parece descrever como alguém que não tinha uma origem, porque o pai e a mãe faleceram, ela era órfã. Ester, que o texto parece descrever como alguém que estava em dúvida na sua identidade, porque ela era Hadassah, mas ela era Ester. Ela não queria contar para os outros que ela era Hadassah, ela por algum motivo oculta isso de todos. Ela está numa crise, numa busca por identidade. Ela não quer dizer quem ela é. E isso acaba levando ela a viver e a entrar numa grande enrascada. Queridos, quando nós não entendemos quem nós somos fortemente tentados a sermos conformados com o mundo no qual nós vivemos. Quando nós não entendemos a nossa identidade, quando eu e você nós não entendemos quem nós somos, nós começamos a procurar a nossa identidade nesse mundo, naquilo que nós somos capazes de fazer, no reconhecimento que as pessoas podem nos dar. Nós começamos a buscar a nossa identidade nos nossos relacionamentos. Quem é você? Eu sou a namorada ou o esposo ou a esposa de fulano ou ciclano. E se eu não tenho um relacionamento, então eu não tenho identidade. Nós somos tentados a buscar a nossa identidade na nossa profissão. Quem é você? Eu sou o pastor Felipe. Quem é você? Eu sou o advogado. Eu sou o enfermeiro. Eu sou... A sua profissão define quem você é. Ester estava com dificuldade de entender a identidade dela e de aceitar e de estar disposta a viver a identidade dela como Hadassah.
Ela preferiu viver entre os pagãos e buscar a identidade dela num relacionamento com um pagão. E a realidade, queridos, é que pelas nossas próprias forças nós nunca vamos ser capazes de resistir à tentação de sermos moldados aos padrões desse mundo. É fácil para mim e para você olharmos para Esther e pensarmos: nós nunca faríamos isso. Se nós formos sinceros, todos nós já fizemos isso. Todos nós já buscamos no sexo, nos relacionamentos, a nossa identidade, a nossa satisfação, o nosso prazer. Nossa busca por identidade pode nos levar a entrar em grandes enrascadas. Se você entrar em um relacionamento sem ter de forma clara que a sua identidade está baseada no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez por você, no fato de você ser povo de Deus, você vai entrar numa grande enrascada, porque você vai querer que aquela pessoa supra para você o que só Deus pode te dar de forma correta, ampla e completa. Cuidado, cuidado. Segunda coisa que o texto de hoje traz para a gente é que a gente precisa parar com essa ideia romântica e ilusória de que a Bíblia é uma história de pessoas perfeitas sendo usadas por Deus, um Deus de quem elas conquistaram o favor. Essa não é a história da Bíblia. A história da Bíblia é um relato de pecadores, um após o outro, sendo usados por Deus apenas e tão somente por causa da graça de Deus. Abraão, o herói da fé, o pai da fé, teve medo, e porque ele teve medo, ele fez a esposa dele mentir, e porque ele fez a esposa dele mentir, ele entregou a esposa dele 2 vezes nas mãos de outro homem. Davi adulterou, cometeu homicídio. Se a gente continuar, a lista não para. A lista não para. Sansão, Gideão não creu no que Deus falou, precisou que Deus ficasse dando provas para ele. A lista não para. Esther, a lista não para. O problema é que eu e você, nós somos criados numa mentalidade de olhar para os personagens da Bíblia como se eles fossem heróis. E a gente tem dificuldade de olhar de maneira clara e ver que Esther agiu como uma mulher promíscua. Esther era uma adolescente nessa época, no máximo com 20 e pouquinhos anos, e se deixou ser usada como um objeto por um rei pagão. Mas sabe o que isso nos ensina, queridos? Que pecadores como eu e você, nós não estamos além do alcance da graça de Deus. A graça de Deus é para pessoas como Esther. A graça de Deus é para pessoas como você. A graça de Deus é para pessoas como eu. Como eu. Não se iludam. Não se iludam. Não pensem que Deus está procurando perfeitos, porque eles não existem. Quantos de nós aqui, se formos ser muito honestos, teríamos que admitir que ou fizemos a mesma coisa que Esther fez, ou se não fizermos, foi por pura falta de oportunidade. Quantos de nós aqui, se formos honestos, teremos que admitir que estamos aqui não porque Deus olhou para nós e falou assim: caramba, eu não posso perder aquele cara para o meu time, mas porque Deus olhou para nós e porque Ele é rico em misericórdia, com o grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando eu e você olhamos para os personagens da Bíblia como se eles fossem os heróis a serem imitados, eu e você vamos ter uma tendência de viver um cristianismo falso, fake, de fachada,
onde nós queremos passar a impressão de que nós somos heróis da fé. Porque infelizmente é o que nós aprendemos, você tem que ser como Davi. Qual? Qual Davi? Aquele cujo filho estupra a outra filha e ele não faz nada? É esse Davi? Você tem que ser como Abraão. Qual? Aquele que entrega a sua própria esposa para um outro homem porque tem medo do que esse outro homem pode fazer? Porque ela é muito bonita? Queridos, ver os personagens da Bíblia como heróis a serem imitados faz com que nós vivamos uma religiosidade, um cristianismo hipócrita, onde nós queremos fingir ser quem nós de fato não somos. A mensagem do cristianismo não é seja como esse, seja como aquele outro. A mensagem do cristianismo é: reconheça que você não consegue. Reconheça que você é incapaz. Arrependa-se e creia, porque Deus enviou o seu Filho não para salvar justos, mas para salvar pecadores. E o apóstolo Paulo, talvez o apóstolo mais usado no início da igreja, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, continua para dizer: para salvar pecadores dos quais eu sou o pior. Dos quais eu sou o pior. Enquanto eu e você continuarmos a viver como se nós fôssemos perfeitinhos, cristãozinhos perfeitos, sem erros, nós vamos estar vivendo uma religiosidade vazia e fria. Mas o quanto antes eu e você reconhecermos que nós somos Esther, que nós temos a tendência de buscar identidade nas coisas desse mundo, que nós temos a tendência de nos amoldarmos, que nós facilmente esquecermos do povo do qual nós fazemos parte, que nós não queremos que ninguém saiba que nós somos Hadassah. Enquanto a gente não reconhecer isso e clamar ao Senhor por perdão e misericórdia, nós vamos continuar como os fariseus, achando que somos capazes de salvarmos a nós mesmos. A Bíblia não é a história de pessoas perfeitas sendo usadas pelo Deus de quem elas conquistaram o favor. A Bíblia é uma história de graça, e graça não envolve conquista de favor, não envolve merecimento. Vocês se lembram que eu falei para vocês prestarem atenção e guardarem a palavra favorecida no versículo 17? Lembra disso? Sabe que palavrinha é essa que foi traduzida como favorecida? Essa palavrinha é Hesed, o amor leal de Deus. O amor que Deus tem pelo povo da aliança, que faz com que Ele cumpra as suas promessas, mesmo quando o povo não cumpre. Esther e Mardoqueu não estavam cumprindo a promessa da aliança. Esther e Mardoqueu não estavam indo à sinagoga, não estavam lendo a Bíblia, não estavam orando, não estavam vivendo em Jerusalém para levar os seus sacrifícios ao templo. Esther e Mardoqueu estavam vivendo como se Deus não existisse. Talvez como a maioria dos cristãos vivem. Domingo vai na igreja e de segunda a sábado vive como se Deus não existisse. Não tem diferença nenhuma. Se um dia o colega de trabalho descobrir que seu nome é Hadassah, vou falar: mas não é possível, é mesmo? Hadassah? Eu tinha certeza que você era Esther. Mas ainda assim, esse Deus gracioso, Ele demonstra o amor leal dEle para com Esther e Mardoqueu, fazendo com que o rei favorecesse Esther, amasse Esther, quisesse Esther. Porque esse Deus, Ele tem um compromisso com o povo dEle, com o povo pactual dEle, que não depende da nossa capacidade de conquistar o favor dEle, porque é graça. Se Esther não fosse favorecida pelo rei,
lá na frente nós vamos chegar nesse ponto, o povo de Deus teria sido dizimado. Se o povo de Deus tivesse sido dizimado no 5º século antes de Cristo, a história não teria sido dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, porque Cristo não teria vindo. Mas Deus falou para Abraão: através de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Através do teu descendente, o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos hoje, eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus tinha um propósito, o propósito de cumprir com o hesed dele, com o amor leal dele, de cuidar do povo dele, de redimir o povo dele. E aqui entra a terceira lição. Deus usa nossos pecados para cumprir seus propósitos redentivos, a palavra aí, desculpa, eu escrevi errado, provavelmente o corretor corrigiu. Deus usa nossos pecados para cumprir seus propósitos redentivos em nossas vidas e na vida do seu povo. Pastor, Deus está pecando? Não. Deus está usando o meu e o seu pecado para cumprir os planos santos dele. De quem é a culpa do meu e do seu pecado? Minha e sua. Mas Deus graciosamente usa até mesmo os nossos pecados para cumprir o plano dele de me redimir e de redimir o povo dele. Você quer um exemplo disso? Quem foi que entregou Jesus Cristo para a morte? Várias pessoas. Uma delas, Judas. Outra delas, os próprios sacerdotes do povo de Israel. O outro que estava ali na fogueira, você não é um dos deles? Nunca conheci esse homem, Pedro. Todos eles negando o Senhor Jesus, todos eles deixando de crer nas promessas do Deus pactual, do Deus que os chamou. E Deus ainda assim, usando o pecado de todos eles, para redimir o próprio Pedro, para redimir a cada um de nós, para depois poder chegar para Pedro e dizer: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Vai ser um dos líderes do meu povo. Queridos, a verdade é que a Bíblia não tem heróis. Você não é um herói. Jesus é o herói. E Deus usa pecadores como Esther, como Mordecai, para cumprir os propósitos redentivos dele. Deus usa os meus erros, os meus pecados, os seus erros, os seus pecados, para cumprir os propósitos redentivos dele. Lembra dos irmãos de José? José vira para eles e fala assim: vocês planejaram o que vocês fizeram para o mal, vocês queriam me destruir, mas Deus planejou o que vocês fizeram para o bem. Ele queria nos proteger, para que o povo dele não fosse dizimado pela fome. Deus está sempre cuidando do seu povo. Seja abrindo o mar vermelho, seja usando o pecado da imoral Esther, para que o povo dele pudesse ser protegido, para que um dia o Messias pudesse vir desse povo, para que pecadores como eu e você pudessem ser redimidos. Queridos, se isso não nos levar a duas coisas, eu não sei o que mais pode nos levar a elas. Primeiro, ao desejo de viver uma vida de santidade. Quando a gente olha para esse Deus cheio de graça, esse Deus cheio de misericórdia, que usa pecadores, isso deveria nos mover ao desejo de viver para a glória dele, desse Deus glorioso e gracioso. E a segunda coisa é o descanso de saber que nós servimos a um Deus que nunca é pego de surpresa, um Deus que não é subserviente aos caprichos do rei Xerxes, mas pelo contrário, o coração do rei
está nas mãos do Senhor. E Deus o dirige para onde Ele quiser. Queridos, isso era verdade na Pérsia, no 5º século antes de Cristo. Isso é verdade em Caldas Novas, em 2019. Isso deveria trazer paz para o nosso coração. Nós podemos descansar. Deus está cuidando do povo dele. Ele permanece fiel, mesmo quando nós não somos. Continuaremos sendo infiéis? Resposta de Paulo em Romanos 5, megenetó, de maneira nenhuma. A negação mais enfática da língua grega. Quando abunda o pecado, superabunda a graça, e essa graça precisa nos fazer querer viver cada vez mais longe do pecado. Mais longe do pecado. Talvez nessa noite, você esteja olhando para essa história e percebendo que você tem se conformado à sociedade em que nós vivemos. Talvez nessa noite você esteja percebendo que você tem escondido que você é a Hadassah. Você tem escondido que você é do povo de Deus. E você tem vivido como se Deus não existisse. Numa crise de identidade, buscando a sua identidade nas conquistas deste mundo. Sejam relacionais, sejam profissionais, seja posses, seja qual for. E talvez você esteja vivendo isso e você não esteja nem aí. Se esse é seu caso, meu chamado para você é: você precisa se arrepender urgentemente. Você precisa se arrepender, porque de Deus não se zomba. E você precisa correr para Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e clamar por perdão e graça. E você pode ter certeza que quando você fizer isso, você encontrará. Mas talvez você esteja vivendo isso e você esteja se sentindo indigno de Deus. Eu quero te dizer duas coisas: é verdade e é mentira. É verdade, você é indigno de Deus, mas é mentira, porque Deus não está esperando que você se torne digno nas suas próprias forças. Ele quer te tornar digno por meio do sacrifício de Jesus. Corra para Ele. Ele usa estéreis, Ele usa Hadassas, Ele usa Davis, Ele usa Abraão, Ele usa Saul, Ele usa Gideão, Ele usa Raabe, Ele usa Ruth, porque Ele é o Deus da graça. Ele não busca pessoas perfeitas, porque elas não existem. Ele busca pecadores, e Ele os transforma com o seu amor e com a sua graça. Corra para Ele, confesse para Ele, descanse no perdão e na graça que só Ele tem a nos oferecer. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas antes disso eu quero orar com vocês, pedindo a Deus que nos ajude, que derrame graça sobre nossas vidas. Eu vou pedir para os irmãos buscarem os elementos, os presbíteros, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Pai de amor, nós queremos louvar, bendizer, engrandecer o Seu nome pelo Deus gracioso que o Senhor é, Deus. Nós queremos Te engrandecer, Te exaltar e Te agradecer, porque o Senhor usa vasos quebrados, como todos nós aqui. O Senhor pega garotos imorais, que pensam que quanto mais meninas tiverem no currículo, melhor. Garotos gananciosos, que pensam que o sucesso financeiro vai trazer alegria. Garotos sedentos por glória, que pensam que o poder, o sucesso vão trazer satisfação ao coração.
E o Senhor graciosamente os usa no teu reino para a tua glória. Senhor Deus, talvez, ou melhor, certamente, existem pessoas aqui que podem se identificar com Esther. Todos nós podemos. Senhor, eu quero pedir que o Senhor não permita que nenhum de nós fique mais nenhum momento, nenhum minuto comprometido com o erro, comprometido com o pecado, escondendo nossa identidade. Se tem alguém aqui, Senhor, que tem algo a confessar ao Senhor, a pedir perdão, peço que o Teu Santo Espírito incomode de maneira profunda, para que essa pessoa corra para os Teus braços, atraída pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, obrigado porque nossa história não está na mão de nenhum rei. Nossa história está na mão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E o Senhor nos ama. O Senhor é completamente sábio e completamente soberano. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho, não para ficar 12 meses recebendo tratamento de beleza, mas para ficar décadas sofrendo nesse mundo, saindo do palácio para morrer na cruz do Calvário, para levar pecadores como nós à tua presença, não para sermos usados por um rei manipulador e egoísta, mas para sermos amados e satisfeitos no Deus que se doa. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.